Vamos partir para a segunda agora. Quais são os principais problemas teológicos e bíblicos da teologia do coach? Tá. O primeiro problema é que Deus não é coach. Esse é o primeiro problema. Deus não é, tá? Deus, ele tem um propósito para todos nós. Ele tem um propósito. E muitas vezes o propósito de Deus não é fazer com que você seja bem-sucedido. Então esse já é um problema porque o coach em si, ele quer colocar a pessoa na pirâmide, no topo. O coach não quer que a pessoa fique para baixo. Quer que a pessoa fique sempre para cima. Então, biblicamente, isso é errado. Porque se você, ou você é coach, ou você é teólogo. Não dá para misturar os dois. Ser teólogo e coach não dá para misturar. É misturar água com óleo. Não vai dar certo. Então, é inadmissível que uma pessoa saiba a importância. Perdão. É impossível, na verdade, que uma pessoa conheça o evangelho e que saiba da importância do evangelho e mesmo assim use o evangelho como um artifício de pragmatismo. Ou seja, Jesus disse isso, então eu posso usar isso daqui como ponto de contato para fazer com que a pessoa vença na vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: Jesus, quando ele saiu para pregar, exercer o seu ministério, Jesus era rico. Sabe por que Jesus era rico? Porque ele morou na beira da praia. Isso é um grande problema, porque o contexto histórico daquela época não comprova isso. Então, o coach em si, ele vai usar alguns fatos bíblicos, fatos isolados às vezes, para tentar ludibriar o povo. Então, qual é o grande problema? É que o evangelho não tem esse propósito de fazer com que as pessoas sejam bem-sucedidas, que elas fiquem em paz com elas mesmas. Não é isso o propósito do evangelho. Só que o coach em si vai ensinar exatamente isso. Olha só, Jesus veio para trazer paz. Não somente paz, mas também Jesus veio para que você se torne um vitorioso nele. Né? Aí eles vão usar aquela passagem de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai falar o seguinte: não. Se você ainda não conquistou o seu sonho, se você não conseguiu ainda fazer com que a sua empresa prospere, é porque você não está podendo naquele que te fortalece. Só que eles usam passagens isoladas e fazem uma aplicação desonesta para enganar o seu público. Porque dentro do contexto, por exemplo, dessa passagem, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já passei por dificuldade, já sofri frio, já passei calor, já tive tudo. Aí Paulo diz o seguinte: mas tudo posso naquele que me fortalece. O que está dizendo? Que essas coisas não importam quando nós temos Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Só que o coach vai dizer o seguinte: não. Você pode em Cristo. Você pode além dos seus sonhos. Mas, gente, Cristo não é Silvio Santos. Cristo não está jogando um aviãozinho para lá e para cá, dizendo que você vai subir na vida e que você vai ser próspero, você vai ser um empresário bem-sucedido porque você confia em Deus. Eu já vi empresários falindo, mesmo sendo crentes. Entendeu? E depois esses empresários viram que aquilo não era um projeto de Deus. Então, quando você cai, por exemplo, na sua empresa, quando as suas contas começam a chegar e você não começa a ganhar nada, as pessoas vão colocar a culpa no diabo. A culpa é do diabo. Então, eu vou buscar um coach, porque o coach vai me ajudar. Só que daí é um problema. Porque, às vezes, a culpa não está, por exemplo, no diabo. A culpa está em nós, por causa de nossa má administração financeira. Só que a gente acha que o coach em si, ele vai resolver todos os nossos problemas com uma boa oratória, com um bom discurso, aplicando as regras de Salomão, 10 passos para você ser próspero, 10 passos para você subir na vida. Então o coach ele vai usar exatamente isso. Só que nós temos um grande problema aí, biblicamente falando. Porque se você olhar toda a Escritura, Jesus diz, a Escritura aponta para mim. As Escrituras dizem sobre mim. Ele até diz o seguinte, né? Vocês procuram na Escritura ter a vida eterna e tudo mais, né? Encontrar a vida eterna, mas as Escrituras estão falando de mim. Então, quando nós lemos as Escrituras, como que nós podemos tirar benefícios das Escrituras em prol de uma prosperidade privada,
em prol de um benefício próprio. A ideia do coach é o seguinte: eu vou usar todas as minhas estratégias até que o coração daquele público esteja contente. Esse é o grande problema. E em nenhum momento o evangelho tem essa importância de falar que a pessoa precisa sentir-se em paz. Nenhum momento. A primeira passagem de Jesus, quando ele sai para pregar, é o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos. Como que um coach vai chegar em uma palestra onde todo mundo está fracassado ali, cheio de empresários cristãos, e a primeira mensagem dele é: olha só, antes de falar sobre ser bem-sucedido, vocês devem se arrepender de seus pecados. As pessoas que estão ali não estão interessadas em ouvir esse tipo de mensagem. Elas querem ali o Deus Mamon. Essa é a verdade. Não é o Deus bíblico. Elas querem o Deus Mamon. Aí é o grande problema bíblico. Porque as pessoas estão procurando um Deus que não é o mesmo Deus das Escrituras. E o coach em si, ele vende esse tipo de Deus. E as pessoas acabam adorando esse tipo de Deus. O que acontece depois? Dá engajamento. Né? Nós temos aí vários coaches famosos hoje em dia no Brasil que dizem que são cristãos, mas na verdade usam apenas a Bíblia como ponto de contato. Isso é muito triste, porque não tem como misturar a teologia coach com a teologia bíblica. São coisas totalmente antagônicas. Não dá para juntar essas coisas. Então, explicando de uma forma muito mais ampla, né? Esses são os problemas, tanto a questão bíblica e a questão também da teologia do coach no meio secular. É exatamente isso, né? E a gente vê o que isso tem causado, o dano, né? Muitas pessoas estão rejeitando o verdadeiro evangelho e, e aderindo, né, a esse falso evangelho, né? A gente viu lá nos comentários daquele pequeno vídeo, daquele Reels que você postou, eu postei no meu Instagram, você vê o tipo de mente que isso está causando no meio cristão, né? Infelizmente, isso tem causado um estrago e a gente tem que combater, tem que rebater esse tipo de pregação e mostrar o verdadeiro evangelho. Acredito que esse é o seu papel, como assim outros que têm outros canais, né, de trazer o evangelho verdadeiro para que essas pessoas ouçam o verdadeiro evangelho, para que eles tenham contato com o evangelho de Cristo, né? Isso que é importante.